Fala pessoal, vim aqui com a segunda parte porque realmente está cheio de replays que a gente pode aprender muitas coisas, né, em relação quais são os pontos que a gente está falhando, né, em relação aos nossos ataques. Eu vou mostrar aqui, né, o replay do Joaquim Santos, que eu acho muito importante, né, a gente sempre ir batendo na mesma tecla até a gente chegar no ponto que a gente realmente consiga a ter a segurança de que tipo de tropa a gente pode utilizar, né, para um ataque ser bem sucedido. Você pode ver que antes de entrar ele já soltou as tropas e depois ele começa a soltar os poderes, né? Se você solta os poderes antes, depois das suas tropas, você perde um pouquinho aquela tranquilidade, né, de você usar os poderes com mais calma. Então as suas tropas estão se movendo e você está lá utilizando seus poderes. Você pode ver então que ele esqueceu a chuva de fogo, né, não deu tempo de ele mexeu o orbital um pouco antes, né, e acabou deixando ela viva. Então, cara, você tá indo de frente com Rangers em cima de uma chuva de fogo, cara, isso é suicídio. A chuva de fogo é muito forte, né, principalmente contra a Ranger, e mesmo nesse nível, a chuva de fogo você pode ver que ela ainda tá com aquele murinho baixinho, ela deve ser em nível 2, 3, não sei. É muito fraco, mas os Rangers ele realmente não aguenta. Outro ponto que você pode ver, né, é que você pode ver, ele é um nível 47, né, atacando o nível 52. Dá sim tranquilo, né, para você fazer aí pelo menos 50% da base, se você utilizar, né, a configuração de tropas correta. Ou seja, mais uma vez você pode ver uma grande variedade de tropas, né? Tem um segundo ataque deles aqui. Você pode ver novamente uma grande variedade de tropas, ou seja, provavelmente as tropas não estão maximizadas, né? Todas elas não estão maximizadas. E se estiverem, ou seja, ele está perdendo muito tempo no laboratório. Ó, você pode ver que o segundo ataque ele entra da mesma forma, né? E ele usa o sinalizador para aglomerar todo mundo. Se você faz isso aqui que ele fez de frente, por exemplo, com aquele canhão de ion, que é uma arma que hoje bate demais, né? Você viu o que aconteceu? Mais da metade das tropas dele morreu. Daí você usa o furtivo. O furtivo ele tá lá na frente, ele tá brecando as defesas. Porém, os seus Rangers ainda não encostaram para ajudar o furtivo, né, na parte da eliminação. Então, esse talvez seja o grande problema, né? Utilizar o furtivo da maneira correta. Eu vou fazer alguns vídeos futuramente sobre os furtivos explicando, né, qual é a melhor forma de você utilizar ele. Vocês podem ver, por exemplo, que se o furtivo ele estiver travando uma defesa próximo, por exemplo, de um canhão de ion, um canhão elétrico, o canhão elétrico tem um alcance muito grande. E o canhão elétrico, ele tem uma das funções dele, né, como salvar as tropas, né, as defesas da base dele. Então, se ele vê alguma defesa andando normalmente sem bater em ninguém e vê uma defesa batendo, ele mira onde está batendo na defesa e ele atira. Então, né, isso funciona com furtivo, isso funciona com o CNC. Se ele vê um CNC, por exemplo, travando uma defesa, né, pode ter várias outras tropas atirando até nele mesmo, mas ele dá um disparo, né, lá onde ele consegue salvar uma defesa. Então, você tem que evitar utilizar o destruidor, aliás, utilizar o furtivo, né, dentro do raio, né, do canhão elétrico, de duas formas. Primeiro entrando com o furtivo um pouquinho depois, né, um pouquinho depois que você entrar com as suas tropas, ou utilizando o furtivo, né, depois que você usa os pontos de comando e abre buracos específicos, né, e deixe suas tropas fora do alcance daquelas tropas que têm um longo alcance. Por exemplo, é a chuva de fogo, é o canhão elétrico, é o canhão de ion. São essas três defesas que têm um grande raio de alcance, né, e que dão mais danos, né? No caso, a artilharia ela dá dano em área, então é muito complicado, né? Qualquer tropa isolada, qualquer tropa, né, que faz com que a artilharia mire nela e tenha várias tropas ao redor, a artilharia vai dar muito dano. Então tem que tomar muito cuidado, né, com esses detalhes também. Bom, vamos mostrar aqui mais um ataque aqui do Alan. Alan tá atacando muito bem, tá subindo muito, né? Então eu acho que esse ataque dele provavelmente não deu 100%. Deve ter sido por pequenos detalhes. Então, né, faço questão de olhar, né, os detalhes dele
É um cara que sempre está buscando aprender, então eu acho que vai ser muito válido a gente estar falando um pouquinho sobre o ataque dele, né? E vamos lá. Ó, ele já entrou com as tropas e super complicado. Na verdade eu não entendi a razão pela qual ele utilizou, né, os Rangers aqui nesse cantinho com a chuva de fogo antes de ser destruída, né? Dá pra ver que ele tem bastante ponto de comando ainda. Então, não sei se ele está segurando a nuclear para utilizar. Não entendi muito bem essa parte, mas enfim. Cara, você nunca coloca o Ranger na frente. Cara, o Destruidor ele serve pra isso. Ele serve pra aguentar pancada. Ele é a tropa que vai aguentar pancada. Então, deixa o Destruidor ir na frente, coloca o Ranger atrás, né? Esse é básico, é padrão. É pra isso que existe o Destruidor, né? Se você utiliza, lógico, o Ranger ainda. Outro ponto, né? Nunca deixe chuva de fogo viva, principalmente se ela tiver com Strike Force. Quando você dá o primeiro tiro na chuva de fogo e você viu que acendeu, né, o Strike Force, cara, faça de tudo para você destruir ela, né? E aí nessa parte do ataque dele já tem muita, ó, pode ver que tem muitas defesas ao alcance das tropas dele, né? E muitas delas com Strike Force, né? Então é muito complicado quando você deixa suas tropas nesse tipo de situação. Então eu acho que o ideal teria sido você limpar um pouquinho mais onde você vai entrar, né? Até porque de repente você não sabia, né, onde estavam todas as tropas. Aqui, ó, que seria um lugar bacana de você soltar uma nuclear. Você pegaria praticamente todas as minas da tropa, pegaria essa chuva de fogo, pegaria, né, essa defesa coberta, pegaria aqui mais um canhão, né, e daí eliminaria com um PEM, né, uma, duas, três defesas. Depois aqui eliminaria mais uma chuva de fogo que está aqui no meio. E aqui acho que ainda tem um canhão. Aqui ainda tem um canhão de ion. Não, não é um canhão de ion, né? Mas enfim, você tem que evitar entrar pelo lado onde logo de cara as suas defesas vão encontrar, as suas tropas vão encontrar muitas defesas. Então é para isso que servem esses pontos de comando que você tem antes de iniciar um ataque. Limpa bem um canto, né? Principalmente o canto que você vai entrar. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é: se a gente tem pontos de comando suficiente que a gente consiga limpar as 3 chuvas de fogo, beleza, né? Se quando você solta a bomba nuclear aparece o Strike Force, provavelmente você não vai conseguir limpar tudo com seus poderes de comando. Não vai dar. Então o que você faz, né? Continue próximo onde você soltou a bomba nuclear. Aquelas defesas já estão com poucas vidas, né? Então você finaliza com o seu orbital a chuva de fogo, né? E se tiver próximo um canhão de ion ou canhão elétrico. As outras coisas, igual artilharia, defesa coberta, evita utilizar, né? Porque são defesas que, por mais que batam bastante, né, elas não faz tanto estrago como, por exemplo, faz essas defesas, que é o canhão elétrico, que é o canhão de ion e que é a chuva de fogo. Então não compensa você gastar. E daí você, se você não conseguir eliminar as 3, né, nesse princípio, tá? Se você não conseguir eliminar as 3, você vai eliminar um canto, você vai criar uma entrada, você vai abrir uma cratera, né, onde você vai conseguir entrar com as suas tropas sem perder muitas tropas. Porque a entrada passa a ser muito importante. Então quanto menos tropas você perder na entrada, né, mais tropas você vai ter, né, no decorrer do seu ataque. Porque você investe bem na entrada, né, e você tem as suas tropas totalmente full, né, sem de repente ter um problema aí de você encontrar uma armadilha aí de furtivos, ou enfim, entrar num lugar errado, né? E aí você tem as suas tropas totalmente full para estar atacando, né? Deve ter mais um... Ele tinha comentado que ele tinha errado no primeiro ataque. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se ele utiliza, né, a mesma estrutura de ataque, né? E se ele utilizar a mesma estrutura de ataque, significa que essa é a forma dele de atacar, e a gente pode corrigir alguns pontos que vai, né, ajudar, né, muito mais, né, ele a evoluir no ataque dele. Cara, acho que esse aqui é o mesmo replay, né? É o mesmo replay, ó. Você pode ver, ele deixou a chuva de fogo aqui viva, né? Não, nesse caso ele não deixou. É outro replay. Cara, ele está atacando a mesma base novamente, né? E vamos ver, né, como foi esse segundo ataque. Você vai, ele tem 36 pontos de comando aqui embaixo. Cara, usa nuclear ali embaixo, ó. Onde ele utilizou esse Hellfire. Porque a nuclear vai eliminar aquelas minas. Cara, aquelas minas
querendo ou não, elas dão dano também. Então se você tem a oportunidade de utilizar e aniquilar elas, ótimo. E outro ponto de você utilizar a nuclear no início do seu ataque é justamente com que você elimine vários furtivos. Eu não sei se vai ter alguns furtivos ali, ó. Você pode ver que ele errou de novo a entrada, entre aspas, a ordem da entrada, e colocou os Rangers primeiro. Cara, o Ranger ele tem muito ponto, ele dá muito dano, mas ele é muito frágil mesmo, né? Então, uma única mina ali você viu que tirou grande parte do life das tropas dele. E daí, talvez aqui seria o grande ponto onde ele poderia ter consertado. Você viu que ele entrou aqui em V, né, mas tem uma grande árvore aqui. Sabe o que essa árvore faz com suas tropas? Faz exatamente o que fez com as tropas dele. Divide as tropas. Então, por exemplo, se você limpou esse canto aqui onde está essa árvore, vou dar um zoom aqui, né? Se você limpou esse canto aqui, né, solta suas tropas em linha reta aqui, espaçadas uma da outra, lógico, né? Porque ó, nesse exato momento do ataque, tem muita defesa batendo, porque as tropas deles estão tá alinhadas. E o principal lugar onde ele está sofrendo é ali no meio, onde tem esse canhão de ion, ele bate muito mesmo. Então, fora o canhão de ion, ele tem dois canhões elétricos um pouco mais atrás. Esse canhão elétrico ele tem um raio muito grande de alcance. Então, enquanto os destruidores estão ali no meio, né, mas eles estão atirando nas tropas nas tropas de bandeira, ou seja, as tropas que a aliança coloca para defender e também as tropas que estão ali no meio. Então as suas tropas de ataque sempre dá prioridade a destruir isso primeiro. Então nesse tempo que elas ficou destruindo ali aqueles destruidores inimigos, né, o morteiro ficou o tempo inteiro ali sabugando, jogando bombas, né, e acabou com que a gente tem dois canhões de ion que depois vocês voltam o replay, né, e dá um zoom apenas nesse canhão de ion, né? Eu não sei se vocês vão conseguir fazer isso, né, porque eu que estou mexendo aqui, né, mas tenta observar quantos tiros esse canhão elétrico, canhão de ion, estou falando canhão de ion, mas é canhão elétrico. Tenta observar quantos tiros esse canhão elétrico deu durante o ataque. O canhão elétrico, para quem não sabe, ele com 2 tiros ele destrói um destruidor. Então, basicamente, só esse canhão elétrico, ele foi o responsável. Ele deve ter matado aí os 2, 3 canhões elétricos que tem aí nessa base, deve ter destruído muito mais da metade das tropas do Alan. Então, é uma outra defesa que realmente incomoda muito e a gente tem que utilizar o ponto de comando, né, de repente para poder destruir pelo menos um canhão elétrico e depois você faça uma entrada onde você alcance um canhão elétrico o mais rápido possível, né? Então isso também é uma forma de você enxergar a base. Eu acho que, né, com um pouco mais de tempo, né, o Ala também é do CV20 talvez é o que conseguiu já está um pouco mais tempo no CV20, já está acostumado, né? Ele já pode se considerar um meio veterano aí, né? Tá subindo muito, né? Tá bruto na subida de medalhas, né? Mas a gente sempre pode melhorar, a gente pode acertar alguns detalhes que vai fazer com que nossos ataques fiquem mais efetivos. Então, talvez esses seriam os pontos que eu mudaria no ataque do Alan nesse momento, né? Eu tiraria os Rangers, né? Justamente porque, por mais que eles dão um dano bacana, né? Se você deixar minas vivas durante o ataque, vai fazer um estrago muito grande, porque as minas prejudicam demais os Rangers não aguentam, né? E colocaria mais destruidores, cara, porque você consegue colocar mais 12 destruidores substituindo seus 36 Rangers, né? 2 campos maximizados, 18 cada, então 36 Rangers. Não compensa muito mais você ter mais 12 destruidor, porque ele aguenta muita pancada mesmo. Ele vai ficar mais tempo vivo e você não precisa ficar tão preocupado em ficar observando onde os Rangers estão, porque se você deixa o Ranger nas suas configurações de tropa, você tem que tomar cuidado para onde ele está indo, evitar com que ele vá em direção das minas, evitar com que ele vá em direção às artilharias, né? Porque as artilharias também são os vilões são o vilão, né, dos Rangers, né? Porque ele dá dano em área, então ele pega os Rangers, porque os Rangers eles andam em unidade, né? Então
se você tem destruidor, você pode ficar tranquilo, né? O destruidor ele pode ficar lá panguando debaixo da artilharia, né? E pode tomar várias rajadas que na hora que você lembrar dele e soltar uma cura em cima, eles voltam toda a vida dele. Então é realmente uma tropa que você acaba precisando, você acaba tendo que observar muito menos pontos, né, durante o seu ataque. Se mesmo assim, se você quiser utilizar o range, você coloca aí então um RGL, né, que é uma tropa que você leva muito menos, só que ela tem uma vida bem maior. Bem maior, será que pode falar assim? Não, ela tem uma vida maior, né? E tem um dano muito forte, né? Eles dão um dano muito forte, então realmente vale muito a pena se você quer persistir em utilizar o Ranger, né? Substituir ele por RGL, né? Principalmente em guerras, né? No seu dia a dia, nos roubos de área que você faz, colocar RGL é um problemão, porque é uma tropa muito cara e sempre vai morrer algumas unidades, então você vai acabar utilizando muito mais combustível, né, do que você deveria utilizar. Então você não vai acumular tanto. Então no custo-benefício não compensa você utilizar no seu dia a dia. Beleza? Valeu? Então era mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né, que eu acredito, né, de verdade, que vai poder ajudar muito, né, a gente acertar alguns detalhes para a guerra. Beleza? Valeu, fiquem com Deus. Fui!